Vou chamar para participar conosco aqui agora o Emerson Balderrama, que é meu amigo, operador de pregão da B3, foi da Bovespa, da BMF, e de mesa também, foi um dos responsáveis pela criação, não só a criação, mas mais do que a criação, me ajuda aí, Emerson, operalização, né? Operar, quando se operalizou, desculpem, foi a operação, o início do WTR, que foi exatamente o começo das negociações dos mini contratos dos mercados aqui no Brasil. O Emerson foi um dos pioneiros na operação. Não vou falar que eu não vou conseguir. Travou agora, deu tilt. Emerson, bom dia, obrigado. Bom dia, Chicão. Obrigado por ter lembrado. Bom dia, pessoal da BMC. Foi uma época bem complicada, mas hoje está aí. Um dos maiores contratos mais líquidos do mundo, né, Chico? Pois é, e porque deu a oportunidade a todos aqueles que queriam acompanhar e participar dos contratos futuros. Foi uma grande criação, uma excelente ideia da nossa Bolsa na época, dos seus dirigentes, e a parte técnica da Bolsa também, na época da BMF, nós trabalhávamos juntos, e dá oportunidade para todos trabalhar no fracionário também. Os contratos são caros, tanto o contrato maior de índice quanto o contrato maior de dólar tem preços altos, e as volatilidades, as oscilações podem trazer ganhos ou perdas significativas. Claro que no caso das perdas o impacto é sempre pior, é sempre maior, mas com a criação dos mini contratos, tivemos aí esses derivativos fracionados, como nós já tínhamos na época o contrato de ouro, que era negociado na Bolsa, o ouro spot, tinha as frações que eram negociadas no pregão, OZ1, OZ2 e OZ3, e isso tudo deu aí para a Bolsa uma liquidez muito grande, porque todos tiveram oportunidade de participar também dos mesmos derivativos, Emerson. Foi, também não tirando mérito, dando todo o mérito, pelo contrário, foi o Roberto Lombardi, foi o pai de tudo isso, né? Ele que foi o... Sempre. Ele que enxergou lá na frente, né? É um contrato alavancado, a gente tem que dar o mérito para isso, por isso que com um contrato, R$150 de margem, você vê um valor financeiro muito alto passando na sua tela. Tem que avaliar se faz sentido para o seu operacional. Emerson, vamos lá. Então, feitas essas apresentações, e eu me embananei aqui, para falar operacionalização. Agora foi. Me embananei. Mas ao vivo é assim mesmo. A gente escorrega um pouquinho, dá uma derrapada ali na curva do Senna, na curva do S, e depois sai e corrige a traseira do carro. Ou seja, vamos em frente. Falando um pouquinho do mercado, Bolsa abrindo aqui para baixo, olha, 1% de queda para o índice, 0,21 de alta para o dólar. Petróleo segue não tem como não falar dessa movimentação do mercado de petróleo. Aí, de novo, o petróleo bateu $101,5 em Londres e 95, quase 96 dólares em Nova York. Agora, 6,15 de alta em Nova York, 6,5% de alta em Londres. Muita movimentação e, com isso, volatilidade. Com certeza, Chico. A parte do Oriente Médio vem chamando muita atenção, continua e pelo jeito não vai acalmar tão cedo. Trump, no início de tudo, falou que era 4 ou 5 semanas. O mercado está vendo que isso está estendendo para o resto do Oriente Médio. Então, com isso, o pessoal já estava um pouco cético porque as bolsas já estavam bastante esticadas, né? Então, o pessoal acaba colocando dinheiro no bolso e também de olho nas falas do Trump, né? O que ele vem falando referente a isso. Ele falou que o fim está próximo, mas ele precisa completar o serviço. Então, é uma palavra meio complicada. O Irã, em contrapartida, fala que isso não vai acabar tão cedo. Então, o mercado em si, o que ele está fazendo? Ele está correndo de risco de alguma forma. Nós não estamos vendo aquela corrida para metais, para Bitcoin. O mercado está um pouco mais calmo referente a isso. O petróleo próximo a $100 já vai impactar o mundo inteiro. A gente está vendo, né, a parte de liberação de barris de petróleo para tentar conter a alta, Estados Unidos, a parte da AIE, né, de energia, né, esqueci o nome agora. Agência Internacional de Energia. Obrigado. Eles fizeram mais, somando ali, né, por volta de quase 600 milhões de barris. Vamos ver se isso consegue segurar. Petróleo, se a gente puxar um histórico de 1, 2, 3 anos atrás, quando ele chegou a $120, o mercado em si ficou em pânico, né? Porque isso acaba inflacionando tudo ao redor, né? A gente vê combustível indo para cima, a gente vê isso alimentação e assim por diante. O mercado tem receio. E ontem, informalmente, eu ouvi algumas conversas que o diesel já começa a ficar mais caro e informal aqui no Brasil, né? Já tem postos de gasolina
falando que já não tem tanto na bomba. Não sei se isso é real, isso foi, novamente, informal, só que a gente vai começar, se continuar essa alta de petróleo, a gente pode ver o preço dando aquela disparada e prejudicando o bolso do consumidor. Pois é, e a Agência Internacional de Energia, deixa eu fazer uma parte aqui, são 32 países membros, portanto, olha só, é uma amplitude muito grande de participantes aí da Agência Internacional de Energia, a AIE, que mantém seus escritórios em Paris, na França. E ela sim fez uma ação coordenada, tentando colocar um volume recorde aí de cerca de 400 milhões de barris de petróleo de reservas emergenciais para o mercado, mas isso acabou não impedindo aí a alta do barril, mesmo com essa participação, aí, essa decisão da Agência Internacional de Energia. O próprio governo dos Estados Unidos, o governo Trump, planejou liberar cerca de 172 milhões de barris da reserva emergencial de petróleo americana, como parte aí desse esforço coordenado com as nações aí participantes da Agência Internacional de Energia para aliviar aí os preços das commodities ou da commodity, como preferir. Mas, de qualquer forma, as notícias ainda são muito contraditórias. Nós tivemos, Emerson, o petróleo subindo quase 10% aí nessa madrugada, com notícias aí a um ataque ao porto de Barça, o que teria levado aí o Irã e o Iraque a interromper a operação de todos os terminais de petróleo lá dos países, e também o Bahrein informou que o Irã atacou tanques de combustível em uma instalação também lá no Bahrein, isso tudo trazendo aí toda essa movimentação, essa volatilidade. Por outro lado, os Estados Unidos falam que já atacaram vários navios que passavam lá, navios do Irã, iranianos, cerca de 16 embarcações, fala-se em número maior. Tudo isso traz aí essa contradição de informações e, claro, traz, acima de tudo, essa incerteza para o mercado, Emerson. Com certeza, e também tem a parte da Marinha Americana, né? Que o Trump primeiro ele anunciou que faria escolta no Estreito de Hormuz, e depois, né, não foi falado pelo Trump, sim por um secretário, que não aconteceria. Então o mercado começa a falar, pô, o Trump fala uma coisa e acaba acontecendo outra. E além disso, Chico, o mercado também está de olho. Amanhã tem PCE, que é dado preferido pelo Fed na parte de inflação. Ontem, no final do dia, o Trump acabou falando, né, o governo do Trump falando que vai começar a fazer um levantamento contra 60 países referente a tarifas, se teve algo ilegal na visão deles para poder voltar a falar sobre tarifas. Então o mercado em si começa a ficar com receio, aonde vai parar toda essa escalada. Ora conflito, ora tarifas, aonde o Trump quer chegar. Pois é, e ontem, em um discurso realizado pelo presidente dos Estados Unidos em Kentucky, ele afirmou aos participantes dessa plateia que os americanos já teriam destruído 58 navios de guerra do Irã, 58 navios de guerra iranianos e 31 lança-minas, que as Forças Armadas americanas estão muito adiantadas em relação ao cronograma. Mas, ao mesmo tempo, o Irã traz aí também uma leitura de que não, eles têm que se preparar para os ataques. O próprio comando militar iraniano, através de informações também que vêm do Oriente Médio, que o mundo deverá se preparar para o petróleo, que ele possa até atingir cerca de $200 o barril. Olha só, Emerson, quanta coisa aí, falando que eles já realizaram ataques nesses últimos 2 dias a tanques de armazenamento de combustível no Omã. Então, olha quantos ataques: Omã, Bahrein, Iraque, próprio Irã, enfim, tudo isso na região traz realmente uma leitura muito difícil aí. Eu fico imaginando para os traders, operadores e para os gestores tentar coordenar uma linha operacional com toda essa movimentação. Também teve ataque no Kuwait e também teve a condição que o ministro lá do Emirados Árabes Unidos, ele acabou comentando que ele acredita que o barril do petróleo vai para $150. Se a gente pegar ontem, anteontem, o Trump acabou comentando, pediu, né, com toda a delicadeza dele, para o Irã tirar as minas terrestres ao redor do canal de Hormuz, né, do Estreito. E caso não faça, o exército militar americano vai usar uma força nunca vista em nenhum momento.
Então, a onda de ataque e também a pressão psicológica é muito forte. A parte de volatilidade no mercado, Chico, acaba sendo muito intensa, porque qualquer novidade que tem, o mercado reage muito rápido. E você sabe que trabalhar com contrato futuro, algo nesse sentido, numa volatilidade, ele é benéfico quando você acerta a operação, mas quando vai contra, pula stop, machuca o bolso e a pessoa pega até aversão ao mercado financeiro. Pois é, o Emerson, você falou agora há pouco do diesel. Olha só, há cerca de 310 dias a Petrobras não altera o preço do diesel, que vem levando as distribuidoras, segundo as informações das agências locais, a buscar um volume extra aí nas refinarias. Então, isso vem trazendo também, traz mais um conteúdo aí em relação aí a essa movimentação dos preços aqui da gasolina e também do diesel. Ontem a empresa realizou um leilão de diesel para tentar minimizar os problemas aí de abastecimento, Emerson. É complicado isso, Chico. Ela não vinha reajustando, porque também o preço do petróleo vinha se acomodando, né? Depois do último pico de $120, perdeu o patamar de 100, ele vinha trabalhar por acima dos 70, 65, então o mercado achava confortável. Petrobras fez os seus cálculos, não achou válido fazer reajuste. Mas se continuar por um prazo um pouquinho maior, isso daí não tem o que fazer, Chico. Vai ter reajuste. E vai ter um reajuste que a gente sabe como funciona, né? Petrobras ajusta 10 centavos lá com ele e chega a 50 centavos para o consumidor. Não tem o que fazer. Pois é, e isso às vésperas, o Emerson, da nossa reunião aí do Copom, semana que vem, e às vésperas também da reunião do FED aí, a semana que vem. Mudando um pouquinho, saindo um pouquinho desse quadro do petróleo, das expectativas em relação a tudo isso que está acontecendo, que nós passamos, você falou, retratou também, falar um pouquinho nem se falou muito, olha só, um assunto que era tão importante, tão veiculado e que impactava demais aqui no nosso mercado, a pesquisa eleitoral que foi disponibilizada pela Genial Quest, que trouxe aí pela primeira vez um empate de 41% do atual presidente da República com o candidato senador Flávio Bolsonaro, numa simulação aí de um segundo turno. Portanto, olha só, isso passou, não sei se já está meio que precificado, mas passou aí meio não desapercebido, mas acabou, como não das outras vezes, formando preço, Emerson. Cenário eleitoral. Sim, o mercado ele acompanha isso, lógico, ainda tem bastante tempo até outubro, acho que virando o semestre vai ter um catalisador mais forte referente a isso, mas por enquanto o carro-chefe, né, das informações é o Oriente Médio, Chico. Então pode vir Bolsonaro ganhando no primeiro turno numa pesquisa eleitoral ou Lula levando no primeiro, o mercado vai ter um impacto sim, mas não tão forte quanto o cenário exterior. Por enquanto lá fora está mais firme. Pois é. Emerson, agora vamos sair um pouquinho de toda essa movimentação e falar do cenário corporativo. Petrobras ontem subiu 4,36%, subiu mais de 5,5%. Aqui estava subindo hoje de manhã mais de 1,2%, 1,3% aí no pré-mercado nos Estados Unidos. Você está acompanhando Petro, Vale, ontem Vale teve queda de 0,88% e hoje o minério de ferro teve alta significativa. Ele subiu 1,34% na China e subiu 3,89% em Singapura. Ainda assim, as mineradoras estavam caindo ou caíram lá na Austrália. A Bolsa da Austrália foi muito mal hoje, caiu 1,31%. E em Londres também a maioria das mineradoras operavam com movimentações de baixa. Como é que você está vendo também, ou pode nos ajudar aí com esse quadro, com essa leitura em relação aí a Vale e Petro, só para nós falarmos desses dois importantes papéis que têm um peso muito grande. Nesse momento, o ADR de Vale está 0-0 no pré-mercado dos Estados Unidos. E vamos dar uma olhadinha se a gente consegue pegar aqui o ADR de Petro. Enquanto isso, você vai falando um pouquinho aí de Petro. Petro, vale, Chico, ele está sendo o salvador da Bolsa por enquanto, né? A gente viu ontem subindo Petro-N e Petro-PN, né? A Petro 3 a Petro 4, subiram 4%, quase 5%. Foi o que segurou a Bolsa e fechou em 0,28 positivo. O volume financeiro voltou a normalizar, não quer dizer que está ruim, está melhor que a média dos últimos 12 meses. E a Vale, Chico, ela está fazendo um movimento, às vezes, um pouco diferente do próprio minério de ferro. Tem dia que o minério de ferro sobe 1%, 2%, 3%, a Vale cai. E quando inverte, também acontece. As mineradoras pelo mundo, Chico, elas estão buscando alguma forma de proteção mesmo com o minério de ferro subindo. Então os investidores estão vendendo ações, estão tentando ficar o mais líquido possível no momento e aproveitando também, Chico, no começo do bloco, agora você começou a falar de PCA, né, que saiu agora, saiu um pouco acima do esperado,
semana que isso daí pode fazer bagunça para a semana que vem. Semana que vem a gente tem a super quarta, decisão de taxa de juros e o tão esperado corte de juros da Selic. O mercado inteiro estava esperando um corte de 0,5%. Vamos ver como é que eles vão fazer essa leitura para a próxima semana, se realmente tem o corte. Já vi algumas casas falando que manutenção é mais correta no momento, e lá fora a manutenção acontece enquanto o Jerome Powell continua na cadeira. Pois é, Emerson, então nós vamos emendar de primeira aquele passe, aquela dobradinha na entrada ali da grande área. Então eu vou trazer para vocês mais duas informações importantes. Você citou agora que quarta-feira da semana que vem nós teremos uma super quarta, ou seja, a decisão de política monetária do Banco Central do Brasil e a decisão de política monetária do Banco Central nos Estados Unidos. Claro, eventos aí mega importantes em termos de agenda macroeconômica. Mas nós teremos mais 3 mega eventos na semana que vem. Nós teremos na quarta-feira, dia do Copom, o exercício de opções sobre o Ibovespa. Pouca gente sabe, pouca gente acompanha, a não ser aqueles que operam, os traders que efetivamente acompanham esse derivativo, que para mim, particularmente, é um dos derivativos mais importantes que é negociado aqui no nosso mercado, o exercício das opções sobre o Ibovespa na quarta. E na sexta-feira da semana que vem nós teremos o exercício de opções sobre ações aqui na Bolsa, exercício mensal, e nos Estados Unidos nós teremos em Nova York o quádruplo witching, que é o vencimento quádruplo, que acontece trimestralmente. Então já vamos antecipando aqui informações importantes que poderão, claro, trazer oscilação e volatilidade, Emerson, para os mercados da semana que vem. Claro, além dos bancos centrais importantíssimos, temos o exercício de opções sobre o Ibovespa, o exercício de opções sobre ações e o quádruplo witching na sexta-feira que vem, vencimento trimestral, é o vencimento quádruplo, o mais importante trimestralmente que ocorre na Bolsa de Nova York, Emerson. Bem fortes essas informações, Chico. Vai fazer balanço, sim, vai fazer peso isso para as informações para a próxima semana. E eu estava lendo também que o Banco Central da Inglaterra começa a se preocupar com esse conflito no Oriente Médio. Ele já começa a fazer cálculo que a inflação vai para 3%. A meta deles é 2%. Então, com isso, o movimento que eles queriam cortar juros pode ser que não aconteça. E aí vamos ver como o Brasil e Estados Unidos vão se comportar na próxima semana. Se o mercado já vem precificando esse corte de juros em março, né, como agora na próxima semana, mas já vem fazendo isso desde dezembro. E agora, se não acontecer isso, vai pegar todo mundo mal posicionado. Vai ter corrida, vai ter bastante movimentação na curva de juros. Vai ser interessante a próxima semana, Chico. Vamos lá, Emerson, vou atualizar. Eu falei do ADR de Vale, que estava caindo 0,6, 0,7 e zerou, estava 0 a 0. Por outro lado, o ADR de Petro está subindo, 1,66%. Ele chegou a ficar com 1,90 de alta agora há pouco. Ainda assim, 1,6, 1,7 de alta para o PBR, que é o ADR de Petrobras, lá em Nova York. Mais algum ativo, Emerson, algum derivativo que você gostaria de falar, que você gostaria de trazer? Petro, Vale... Tivemos aí CSN com balanço, visto os resultados foram ruins. Tivemos também CSN Mineração. A Cury deu um resultado muito bom, foi a terceira maior alta da Bolsa ontem. Enfim, dados importantes. Hoje tem balanços importantes. Nós temos algumas empresas importantes divulgando balanço hoje. Todas são importantes. Depois do fechamento, o Ipera, Magazine Luiza, Energisa, Ezetec e Vitia Fertilizantes. Emerson, algum papel que você acompanha e queira falar, por gentileza? Chico, eu não estou acompanhando muitos papéis que vão soltar balanço hoje, não está no meu portfólio. Eu gosto dele, CSN, trabalhei muito tempo com ele, os em Minas também. Acabei me afastando um pouco porque CSN tem algumas notícias pesadas em cima, né? A parte da controladoria, assim por diante. Um fato, saindo um pouquinho de ação, Chico, um fato que me chamou a atenção hoje, por favor, foi o nível de endividamento da família brasileira, né? Chegou em 80%, é um recorde histórico isso. A parte de inadimplência está em 30%, e o grande vilão continua sendo o cartão de crédito. É algo que joga totalmente contra, e como a Selic alta, machuca mais ainda o investidor, né? O investidor, ou alguma forma de você poupar seus investimentos ou pagar suas contas. Complicado, Chico. Se essa Selic não cair, a gente vai ver essa bola de neve, infelizmente, aumentar. Pois é, esse é um fato bastante importante que você citou. Aliás, parabéns aí essa sua observação, porque isso impacta muito e impacta diretamente as preocupações que nós temos aí em termos de economia, para a nossa economia, para a economia formal e informal, lógico, para as empresas, os gastos das famílias e o grau de endividamento. Aliás, esses números já foram reportados aí nos últimos balanços.
principalmente do Santander e do Bradesco. O Itaú até trouxe um número razoável ali, uma leitura razoável em termos de controle da inadimplência, mas o Santander e o Bradesco acabaram trazendo aí alguns números que trouxeram uma leitura mais cautelosa em relação aos balanços desses dois bancos, e esse é um dado muito importante que você trouxe e que foi pouco falado, pouco comentado pelos agentes de mercado. Para terminar sua participação, Emerson, vou passar dois dados rápidos aí para você também fazer uma leitura rápida. Os investidores estrangeiros ingressaram com 458 milhões de reais no dia 10. Dia 10 foi terça-feira agora dessa semana. 2 bilhões e 700 milhões já entraram no mês e no ano 44,5 bilhões de reais. Portanto, os estrangeiros seguem firme e forte com o ingresso de capital aqui no mercado secundário da B3. 458 milhões no dia 10, 2.700 aí no mês, 44,5 bilhões no ano. Já os investidores institucionais retiraram 5 milhõezinhos no dia 10, 2.300 de saída no mês e 33 bi de saída no ano. Então, via de mão dupla aí, os estrangeiros ingressam e os institucionais tiram. Emerson, obrigado pela gentileza, a participação, seu contato para nós, mais uma vez atendendo aí a todos nós aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, Chico. O pessoal da BMC também agradeço. Chico, para me encontrar nas plataformas de redes sociais, 3 minutos com o Emerson Valderrama. Obrigado, meu amigo. Se cuida, boa semana, até a próxima. Emerson Valderrama participou aqui conosco, então, também operador de mercado, também analisa, participa aí operacionalmente aí no dia a dia, operou muito tempo no pregão, também conhece bastante oscilações aí dos mercados. Passar para vocês